Olá a todos, eu sou a professora Bernadette, sou pedagoga e neuropsicopedagoga. Bem, hoje eu gostaria de dar continuidade a esse trabalho conversando com os professores. Conversando com os professores de educação infantil e aqueles que trabalham com esse processo de alfabetização. Bem, gente, para que uma criança tenha sucesso no aprendizado da leitura e da escrita, é muito importante que ela receba uma estimulação na linguagem oral. É muito importante que a criança fale, que a criança conheça as palavras, conheça os seus sinônimos, e isso é possível. É possível a partir do momento que nós, professores, trabalhemos com a linguagem oral, estimulando de várias formas, né? Uma das formas é a que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Nós, professores, junto com as crianças, começarmos a fazer uma coletânea de figuras. Tá aí um trabalho muito legal, várias revistas antigas, revistas já usadas, e a criança trabalhando com a tesoura, que é muito bacana, outro trabalho excelente, né, para desenvolver a psicomotricidade fina, recortando figuras. Vamos tirar o dia hoje para recortar figuras. E assim as crianças, a figura que ela achar interessante, que ela gostar, ela vai recortar, tá? Depois que nós tivermos uma quantidade boa de figuras, e é muito importante que o professor colabore também, né? Traga figuras para depois nós fazermos uma categoria, quer dizer, categorizando cada figura dentro do objetivo dela, quer dizer, dentro do significado, na verdade, né? O que é meio de transporte, o que é vestuário, o que é planta, né? O que é comida, o que é ferramenta, e fazer então essa separação. Em um outro momento, né? Primeiro a gente colhe, né? Faz junto com as crianças, vamos escolher figuras, vamos olhar as revistas, vamos ver que figura a gente gosta. E isso, gente, fazer um grupão, todos juntos, com as revistas no centro, né? Uma rodinha assim, uma grande roda. É muito legal fazer isso com as crianças do Jardim 3, né? Essa criança que já está com 4, 5 anos, que ela já manuseia bem a tesoura. E coloca as revistas no centro e vamos lá. Hoje o dia é para nós escolhermos figuras interessantes. O professor começa olhando as revistas, despertando na criança essa curiosidade, essa vontade, esse desejo de fazer essa atividade. Bem, vamos colher todas essas figuras, a gente coloca tudo dentro de um saquinho, né? Um sacão, dependendo da quantidade de crianças e de quantidade de figuras que vieram. E o professor também enxertar outras figuras. E a partir desse trabalho, num segundo momento, hoje nós vamos fazer um trabalho muito legal. Nós vamos separar essas figurinhas. Podemos fazer no chão, tá no pátio, com o giz, né? Risca, faz grandes círculos e coloca o nome das categorias: meios de transporte, vestuário, remédios, pessoas, ferramentas, profissões, partes da casa, né? Porque a criança olha e fala assim: olha essa cama que é linda! E ela quer recortar. Então, a gente sabe que cada figura vai ter uma categoria. E aí, cada um recebe um pouquinho, ou em grupo, pode fazer grupos também, né? E nós vamos então separando essas figuras. Ao término desse momento, o professor, junto com as crianças, vai verificando essas figuras e vendo se de fato cada figura está na categoria que deveria estar. O importante é falar o nome da figura, a categoria, conversar sobre isso.
Sim, então esse é um momento. A partir desse momento, podemos então fazer brincadeiras. Por exemplo, as figurinhas já foram separadas. Por exemplo, o professor que fez o círculo no chão, depois ele vai colocar dentro de um envelope, escreve a categoria no envelope e já deixa tudo separadinho nos envelopes. A criança pode e deve ajudar a colocar essas figuras dentro do envelope, abrir o envelope, colocar dentro do envelope. Isso é fundamental, né? E a gente já está trabalhando as questões espaciais, né? O dentro, o fora. Bem, a partir então desse momento, separou, categorizou, nós vamos então fazer brincadeiras. Brincadeiras como? Vamos pegar um envelope do meio de transporte. Aí a gente coloca no meio do círculo todos os meios de transporte que as crianças trouxeram e que foram colocados nesse saquinho. Hoje nós vamos trabalhar só meios de transporte. Coloca e a partir daí nós vamos começar a fazer perguntas para as crianças. E perguntas muito importantes para que elas identifiquem e elas elaborem traços distintos, significativos de cada figura. Como? Primeiro, trabalhando a função. Para que serve? A gente tira uma figura. Para que serve esta figura? Como é o nome desta figura? Atributos perceptuais, por exemplo, como é macio, é áspero, tem cheiro. Possessão, de quem é, quem usa. Localização, onde vende, onde fica. Relações temporais, é de antigamente, usamos todos os dias. E a composição, é de madeira, é de plástico, é de ferro. Olha, é uma brincadeira muito legal e as crianças vão querer repetir sempre, porque é muito agradável brincar desta forma. E outras questões que a gente pode trabalhar, por exemplo, pegamos as figuras do meio de transporte e lá nós temos a canoa e temos o barco. Podemos então trabalhar com as crianças as diferenças sutis que existem. Vestuário, camisa, blusa. As diferenças sutis de uma camisa para uma blusa, de uma blusa para uma camisa. Isso é muito importante. Trabalhar os detalhes. E quanto mais a gente trabalha os detalhes, nós estamos o quê? Trabalhando a oralidade, o significado. A criança vai tomando posse cada vez mais de um linguajar mais extenso. Isso é muito, muito bacana. Outra brincadeira também muito legal que a gente pode aproveitar dentro dessas palavras, essas figuras que estão no saco, é identificar semelhanças e diferenças entre palavras relacionadas. Então nós temos lá um saco de animais, né? E a gente vai, tira todos os animais e coloca ali no meio e fala assim para eles: olha só, gente, ele é um felino. Olha a palavra que você já está trabalhando com eles, né? A palavra felino. Ele é um felino, mas ele não é um leão. Tá aí no meio. Vamos ver quem acha? Então é muito interessante. Olha, esse animal, ele é mamífero, mas não é uma vaca. Ele não come só matinhos, né? E, gente, é criança de Jardim 3, mas nós podemos trabalhar palavras. Podemos falar, sim, o carnívoro, o herbívoro, o onívoro é importante, mas no momento que eu falo, eu preciso explicar para eles o que significa. Isso tudo na oralidade e na brincadeira.
sempre dizendo o significado das palavras novas pelo qual você, professor, está empregando. Então, é sempre um trabalho muito, muito agradável. A criança, ela gosta dessa atividade dinâmica, bacana, que ela fala, que ela se expressa. Então, professor, fica aí a minha dica, não só para os professores, mas para os pais dos alunos. Eu vou falar até uma experiência para vocês. Uma vez eu fiz uma excursão com as crianças. Nós íamos num determinado local. Nós íamos ao Museu de Petrópolis. Só que no caminho do museu, eu despertei as crianças e disse assim: olha só, gente, nós estamos andando em linha reta. Vocês estão percebendo? Estamos na estrada. Mas reparem que daqui a algumas horas, alguns minutos, nós vamos começar a subir. E foi assim que o ônibus começou a pegar a serra, né? Quando o ônibus começou a andar bem devagar e eles sentiram que eles estavam subindo, eles começaram a falar: professora, olha só que bacana, nós estamos subindo, nós estamos subindo. Então, gente, nós estamos passando de uma planície para um planalto. Nós estamos no alto. E foi uma brincadeira tão legal. E quando chegou num determinado momento que eu pedi que todos olhassem na janela e vissem as montanhas, eu falei das serras. E, gente, não eram crianças de 4º, 5º ano, não. Eram crianças ainda muito novas. Mas elas curtiram tanto aquele momento. E vamos sentir a diferença. Estava mais quente, não é? Quando nós começamos o passeio. Olha que agradável que está aqui em cima. Nós estamos subindo. As crianças curtiram muito. Então, muitas crianças chegaram em casa, falaram do museu, sem dúvida, deslumbrada, mas elas falaram sobre serra, sobre montanhas. E foi um trabalho tão legal. Eu tive um aluno que disse assim para o pai: eu estava numa planície e fui para um planalto. E o pai ficou impressionado, né? Veio falar comigo: Bernadette, meu filho chegou em casa falando de planície e planalto, de serra, de montanhas. Então, a gente não pode perder a oportunidade de estar sempre trabalhando a oralidade com as crianças, tá bom? Então, fica aí a minha dica para os professores e para todos aqueles que estão nesse processo educativo. Tá bom? Vamos trabalhar a oralidade das crianças. Mamães que saem na rua, né? Mostram os outdoors, mostram as coisas que estão na rua. A criança, ela tem que ser estimulada a todo momento, tá? E aquelas mais tagarelas, a gente não pode rotulá-las não, tá? Dizendo assim: criança, para de falar, você fala o tempo todo, você não para de falar 1 minuto. Gente, que bom que o seu filho fala em todos os minutos. Assim, ele vai ter sucesso no momento da escrita, na aprendizagem da escrita e da leitura, tá bom? Então fica aí a minha dica. Muito obrigada por todos estarem aqui assistindo esse canal, esse vídeo. Dá a sua curtida, compartilha, faz os seus comentários se você tiver alguma pergunta, tá bom? Estamos aqui para ajudarmos, ok? Então, até o próximo vídeo.